vou ler apenas um versículo na palavra do Senhor, que está registrada no versículo de número 19. Lucas capítulo 10, versículo 19, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, nesta manhã poderosa aqui na presença de nosso Deus: e eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Soberano Deus, Pai, obrigado, estamos na tua presença, te louvamos, te exaltamos. Pai querido, venha ser com cada um de nós. Deus, este lugar te pertence, toda honra e toda glória é do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu louvo a tua presença agora e lhe peço a Deus ser conosco para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém, queridos? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta manhã, como está sendo até aqui. Amém? Louvado seja o nosso Deus pela presença dele aqui neste culto, por aquilo que já ouvimos, prestamos a ele, enfim, por todas as coisas que com certeza o Senhor merece. Eu quero aqui agradecer ao pastor por ter nos convidado, toda a igreja, os irmãos, os consagrados desta igreja, que todos nós sejamos abençoados nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, amém, irmãos? Graças a Deus. Este ano, para a igreja da promessa, o lema principal é poder, né? Poder. A mensagem que foi ministrada por ocasião do aniversário da igreja teve como tema mais poder para continuar, né? Mais poder para continuar. E estes dois últimos louvores falou assim poderosamente sobre o poder e a vitória que temos. Tremendo. Irmãos, voltando aqui ao texto, e sem muita demora, em virtude do nosso tempo, eu quero destacar que a promessa que o Senhor Jesus fez no texto que eu acabo de ler, dirigida para os 70, quando Jesus deu a missão a eles, eu quero dizer que aquela promessa não ficou restrita para os 70, mas aquela promessa foi para os 70 e para todos os cristãos em todas as épocas e em todos os lugares do mundo, ou seja, aqui também. A promessa que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, versículo 20: eu estarei com vocês até a consumação do século, não ficou restrita para os 70 ou para os discípulos do primeiro século. Logo eu entendo, irmãos, que esta promessa é uma realidade para a minha vida e para a tua, para a vida da igreja de hoje, quando o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Está entendendo? Esta promessa é para você, é para mim, esta promessa que o Senhor Jesus nos deixou. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos encontrar o texto escrito desta maneira: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algo danoso, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Sinais de Deus, sinais que o Senhor nos deixou. Isso, irmãos, de fato, esta promessa, ela está para todos nós. Ela está para mim, ela está para você, está para todos aqueles que buscam esta presença do Senhor. Quando Jesus pediu para o Pai
que não tirasse os que eram dele. O seu pedido tinha por alvo os discípulos daquela época e todos quantos crescem na sua palavra ou crescem em Jesus Cristo. Portanto, as promessas e a ordem que foi testemunhada pelos apóstolos, esta promessa ela é universal. E a oração que Jesus fez, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, isto demonstra que as promessas de Deus não se restringiram aos apóstolos e aos discípulos. Muito pelo contrário, quando eu leio lá em Atos capítulo 2 e versículo de número 39, diz o seguinte: porque a promessa nos diz respeito a vocês, aos seus filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor o chamar. Evangelho de João capítulo 1, lá o evangelista João deixou registrado que todos os que creem em Cristo recebem poder para serem feitos filhos de Deus. Então, igreja, no que é que consiste tal poder? O apóstolo Paulo deixou registrado que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós podemos resumir que o poder está restrito ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, voltando ao texto que nós lemos, eu percebo que estes homens, esses 70, os que foram, eles estavam munidos do poder, com base naquilo que eles falaram quando regressaram. Mas eles não haviam dado conta disso, irmãos. Eles parecem-me que não haviam percebido isto. No texto nós observamos e lemos que eles voltaram maravilhados pelo que ouviram e pelo que viram. E quando eles voltaram, eles relataram com alegria para o Senhor Jesus. Parece-me que eles estavam chegando os 70 e eles começaram de longe a chamar Jesus. Oh Jesus, tenho algo para lhe contar. E Jesus falou: pode dizer. E aí então eles começaram a falar: olha, em teu nome até mesmo os inimigos se sujeitaram a nós. Na verdade, irmãos, eu percebo aqui que parece-me que havia uma certa ingenuidade por parte desses homens. E Jesus, meio que repreendendo, disse: olha, não vos alegreis, olha, pelos espíritos terem sujeitado a vocês, mas alegrai-vos pelo teu nome estar escrito no reino dos céus. Aleluia! Louvado seja Deus. Eles não, parece-me que não estavam entendendo, irmãos, esta palavra já dita pelo Senhor Jesus. Não sabiam que tinha poder, só que eles usaram o poder na hora em que foi necessário. Agora, irmãos, é interessante que existem crentes que pensam que têm poder. Tem crentes que pensam que têm o poder, mas não têm poder. Tem um texto na palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história daqueles 7 rapazes, os filhos de Ceres. E diz que esses moços, eles eram conhecidos na sua região. 7 moços, 7 rapazes judeus, possivelmente frequentadores de uma determinada igreja, tinham as suas práticas de exorcistas. E num determinado dia, estes rapazes, eles decidiram mudar a maneira como eles iriam atuar naquela igreja. E o texto nos fala aqui, resumindo para vocês, que de repente eles perceberam um homem enfermo espiritualmente. Diz que quando esses rapazes perceberam aquele homem, combinaram entre si:
Olha, hoje nós vamos praticar o nosso trabalho de forma diferente. Hoje nós vamos sim fazer o nosso trabalho, mas de forma assim um pouco mudada. Imaginam entre eles, mas de que jeito vai ser isto? Rapaz, pensa eles e combinaram. Tem um negócio aí que está dando certo. Tem um negócio aí que tira esta doença espiritual muito rápido, é no estalar de dedo. Mas como é que é esse negócio? Rapaz, é só falar para o inimigo sair em nome de um Deus, de um rapaz por nome de Paulo. E eles combinaram, irmãos, foram fazer esse movimento. E quando eles se aproximam deste homem, e eles vão fazer aquilo que de fato eles estavam pensando que ia dar certo, a Bíblia nos fala que eles disseram para este homem doente espiritualmente, possesso, para que o inimigo saísse da vida deles. E aquele homem olha para os 7 rapazes e falou assim: espera um pouquinho aí. Olha que coisa na vida do crente que pensa que tem. É perigoso isso. Espera um pouquinho aí. Eu conheço Paulo, conheço Deus, Paulo, mas eu não conheço vocês, cara. Eu não sei quem são vocês. Então, irmãos, você sabe perfeitamente, o texto diz que esses 7 rapazes foram detonados, espancados por um único homem. Pensavam que tinha o poder, mas não tinha. Este é um cuidado que muitos nos dias de hoje precisam ter. Irmãos, esta é uma pergunta que deve estar fundida em nossa mente. Quem você é no mundo espiritual? Quem eu sou, pastor? Quem nós somos no mundo espiritual em que nós vivemos? Se nós não tivermos isso cravada no nosso coração, fundida em nossa mente, logo poderemos ser espancados à forma desses rapazes aqui. Eu preciso saber, você precisa saber, nós precisamos saber quem somos no mundo espiritual. As promessas de Jesus, irmão, ela nos munde deste poder. Elas serão vistas a partir dos sinais, a partir daquilo que acontece depois de você. Desta forma, então, nós sabemos e vemos o poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa que busca o Senhor. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Foi Jesus quem disse. E aí Paulo escreve o seguinte, olha aqui, irmãos: porque esta promessa diz respeito a vocês, aos seus filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Esta promessa é nossa, esta promessa é minha, esta promessa é tua. Agora, irmãos, existem muitos crentes. Eu estou pregando hoje para crente, não para igreja de crente mesmo, tá? Existem muitos crentes que sabem que o poder de Deus está na vida dele. E quando este crente percebe isso, irmãos, e de fato, quando Deus está na vida deste crente, não tem corrente que fica em pé, não tem corrente que sustenta, que aguenta. O crente ora, as algemas se abrem. O crente levanta a mão, irmãos, e as algemas caem. Quando o crente de fato tem este conhecimento, quando de fato ele tem esta noção, quando ele sabe destas coisas, quando ele usa o poder da palavra, conforme aquilo que Jesus disse lá aos 70. Na Bíblia conta lá no livro de Atos dos Apóstolos a história de um homem, de 2 homens, e você sabe do que eu vou falar agora. O nome dele era Pedro e o outro chamava João. O texto fala para nós que eles eram crentes, e nós sabemos, eram os discípulos de Jesus, os apóstolos, estavam indo para a igreja
orar. Estava indo para a igreja, né? Na hora da oração, no período da tarde, estava indo para a igreja. E a Bíblia conta que naquele lugar havia um homem doente, um homem paralítico, um homem humilhado, possivelmente pelas pessoas. E todos os dias esse camarada era posto lá na porta do templo para pedir ajuda das pessoas que ali entravam. Possivelmente este homem, quando foi colocado ali, talvez um pouco mais cedo, ele pediu ajuda para o Marcos, ele pediu ajuda para o José, para o Augusto, para o Mário, para a Maria, enfim, ele deve ter pedido muitas ajudas. Jesus falou lá na promessa o seguinte, eis que vos dou poder, e aí a parte aqui, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falou isso lá naquele texto. Eu fico imaginando que este menino, ele foi, como é que eu poderia dizer, ele foi afastado de alguns privilégios que outros meninos teve. Quando as crianças nascem, daqui a pouco elas começam, logo que vem, quando começa a andar. Mas antes de andar, qual é o processo que acontece na vida de uma criança? Não entendi. É mesmo? Gatilhar. Gatinhar? Andar mais ou menos igual um gatinho assim, né? Talvez seja isso, gatinhar. Mas preste atenção numa coisa. Este menino aqui do texto, ele não teve o privilégio de aprender a gatinhar. Nasceu travado, paralisado. Ele não teve esse privilégio. Ele não teve o privilégio de ver o pai ou a mãe falando, vem filho, vem, dá os primeiros passos. Ele não teve esse privilégio. Era um camarada marginalizado na questão social, com base nas demais crianças. E ele vai crescendo, ele vai ficando grande, e de repente agora ele tem necessidade de homem, ele precisa da sua alimentação, da sua vestimenta, e é para isso que ele é posto ali naquele lugar, para pedir ajuda para as pessoas que ali entraram. Eu fico assim, irmãos, pensando o poder de Deus na vida de um homem, neste caso na vida do Pedro e de João. E eu quero falar para você aqui nesta manhã,